Muito feliz aqui com a oportunidade de tentar transmitir alguma coisa para todos vocês, né? Sempre lembrando que aquilo que a gente tenta transmitir é uma lição para aquele que está falando aqui, principalmente, né? Então vamos iniciar com uma prece. Vamos dando boa noite aos nossos amigos espirituais. Vamos nos conectando com o nosso SEVAC, a nossa casa. Vamos conectando com a espiritualidade, com os mentores, com os orientadores do trabalho dessa noite. Vamos agradecendo a participação dos nossos espíritos protetores, que certamente está ao lado de cada um de nós, e que o trabalho dessa noite seja útil, seja construtivo, seja uma ferramenta de reflexão, de provocação saudável, e que todos nós nos coloquemos numa posição tranquila, receptiva, para que nós possamos absorver e internalizar os conhecimentos do Evangelho, do Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o tema dessa noite, eu utilizei o título Rastros, né? E vocês podem estar pensando, por que rastros, né? E falar para vocês, tentar explicar o porquê eu usei esse título. Ele me veio na cabeça, essa palavra rastros, durante a apresentação de 2 semanas atrás da nossa colega, da Maria Tereza, quando ela falou sobre o tesouro divino para todos nós, né? E quando, dentro dos seus comentários, né, o Emmanuel coloca como tesouro divino o tempo, né? Só que ele coloca que a gente não pode esperar o tempo, né, realizar as coisas, nós não podemos esperar o tempo consertar as coisas, e sim nós temos que partir para as ações, né? Para que nós tenhamos obras, para que nós tenhamos realizações. E durante essa apresentação me veio a palavra rastros, que naquele dia eu marquei num papel, sem saber o porquê. Falei, mas tudo bem. E durante a semana passada, o Fernando falou sobre a grande luta, né? Onde o Emmanuel comenta a palavra de Paulo, né? E Paulo fala sobre a grande luta interna, né? A grande luta da transformação, da nossa transformação íntima. Aí eu passei a compreender um pouquinho, quando fui convidado, né, da palavra rastros, para poder falar aqui essa noite, e eu juntei as coisas. Quer dizer, então, quando a gente pega o tempo e entende a importância do tempo, né, e que o tempo ele tem que ser utilizado para as nossas realizações, para a nossa grande luta, né, como o Paulo de Tarso comentou, e para a nossa transformação íntima, para a nossa reformação íntima, sem dúvida nenhuma, nós deixamos rastros na nossa existência, né? E são sobre esses rastros que eu gostaria de comentar com vocês. E rastros, né, são sinais, né? São evidências, são registros que a gente poderia observar. E quando a gente olha, né, esses rastros são observáveis. E quando nós observamos os rastros, né, sobre a perspectiva daquilo que o Espiritismo nos orienta, né, com o equilíbrio entre a fé e a razão, né, usando a fé raciocinada,
né? Usando os pilares do Espiritismo, né? Observando os rastros através de uma visão religiosa, de uma visão filosófica e de uma visão científica, né? Usando da nossa inteligência, usando da lógica, mas também usando dos nossos sentimentos, né? Usando das nossas intuições. Quer dizer, então, quando a gente observa esses rastros, nós conseguimos adquirir conhecimento, nós conseguimos expandir a nossa consciência, né? E de que rastros, né, a gente poderia observar? De que rastros nós estamos falando? Bom, eu vou dar alguns exemplos muito rapidamente para chegar nos rastros que eu gostaria de comentar realmente. Mas se a gente for der uma olhada, né, se a gente for considerar o universo, né, o universo ele tem os seus rastros, né? O universo desde o Big Bang, né? Desde a sua criação, e durante desses aproximadamente 15 bilhões de anos, ele nos deixa rastros de luzes, rastros sonoros, né? Rastros materiais observáveis, né? E a humanidade, através da ciência, observando esses rastros, pode adquirir conhecimento, né? Pode estar buscando entender a criação, né? Toda a transformação, toda a evolução do universo através, né, desses rastros, desses sinais, desses registros que a própria natureza nos permite, né? Nos proporciona. Então, é interessante que nós podemos observar luzes, né? Os cientistas, através de equipamentos, observam sons que aconteceram há milhões de anos atrás. Então, rastros que tiveram a sua origem há milhões de anos atrás e que são perceptíveis a nós agora, né? Se a gente for olhar para o nosso planeta Terra, para essa casa que nos foi concedida nessa reencarnação, e provavelmente em outras passadas, né? O planeta, ele deixa rastros, ele deixa vestígios, ele tem sinais. Então, nós podemos observar esses sinais, esses vestígios, né? Através da arqueologia, né? Através da geologia. Nós podemos estudar o nosso planeta estudando, né, as camadas de solo, estudando os vulcões, os rios, as florestas, as transformações de áreas em áreas desérticas. Quer dizer, então, o nosso planeta também, ele deixa rastros, né? Rastros observáveis que, através desses rastros, nós podemos adquirir conhecimento e conhecer a história desse planeta, né? Se a gente for olhar os rastros da evolução da vida nesse nosso planeta, também são inúmeros, né? E a vida, quando eu falo, é da vida vegetal, né? De nós, homens, né? Então, nós vamos encontrar vestígios arqueológicos, fósseis, né? E em que a ciência, né, através da teoria da evolução, tenta nos falar, tenta nos mostrar a evolução da vida no planeta. E o Espiritismo, né, com toda uma sabedoria, usa, né, dessas teorias científicas e complementa com aquilo que a religião nos traz, né? Nos traz a respeito de uma criação através de um desenho inteligente, né? Através de um criador, através de uma inteligência suprema, né? Que nós chamamos de Deus. Por não ter outra palavra, nós chamamos de Deus, e outros podem chamar, né, de Criador, de Pai Supremo, de como se sentir melhor. Então, também, nós podemos estudar os rastros da evolução da vida no planeta Terra. E quando a gente olha para a Terra, nós podemos ver os rastros das civilizações também. Os rastros das civilizações primitivas,
que nos deixaram sinais das pedras, né? Pinturas rupestres, né? Que usaram das pedras para transformar, né? em mensagens, estátuas, né? As grandes cidades que foram construídas, né? Hoje, na atualidade, nós podemos ver rastros de destruição, quer dizer, então, quando a gente analisa, né, o planeta, o rastro das civilizações, nós podemos entender aquela civilização, nós podemos entender a evolução, né, da vida, da cultura, dos hábitos, né, da evolução dos valores, da moral de uma civilização, de uma humanidade, de uma coletividade, né? Então, rastros que são coisas boas e rastros que são coisas ruins, e, lamentavelmente, mas fazem parte, né, dessa existência, desse status do planeta, que ainda é um planeta de provas e expiações, habitado por espíritos ainda intermediários, né, que tem muito ainda a aprender, né? E se a gente for olhar de uma forma mais holística, de uma forma mais espiritualista, vamos dizer assim, nós podemos ver os rastros do Criador, né? Nós podemos, olhando para a natureza, olhando para o universo, olhando para o sol, olhando para a criação da vida, né? Olhando até para a chuva, né? Para os raios, para os rios, para a observação das galáxias, dos planetas, das estrelas, né? A vida no nosso planeta, as flores, os animais, nós podemos ver os rastros claramente de um Criador, dessa inteligência suprema, né? E nós podemos sentir que são rastros de amor, né? São rastros de caridade, porque tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que é criado, que está mantido, é um laboratório para nós, é uma casa para nós, né? Tudo que existe na natureza existe em função de fornecer algo para a existência da vida, para a nossa existência. A luz, o calor, a água, né? A alimentação, né? Então, são rastros que são evidências que existem na natureza que mostram que existe um Criador, que existe uma inteligência, né? Alguns entendem, alguns têm uma consciência maior, outros não, e nós temos que respeitar as opiniões e respeitar a capacidade e o desejo de cada um interpretar ou não, né? Entender ou não esses rastros, esses registros da forma que lhe compete, da forma que lhe é possível, né? E tem, se a gente for olhar o Jesus, né? Na Terra tem os rastros de Jesus na sua encarnação na Terra. E são inúmeros, né, gente? Esses rastros estão registrados através, né, de livros, de pesquisas, de historiadores, né? Através dos evangelhos canônicos, né? De João, de Mateus, de Marcos e de Lucas, através dos evangélicos apócrifos também, através das religiões cristãs, né? E nesses, principalmente nesses rastros escritos, né? Se a gente for olhar nos evangelhos, Jesus nos deixou as parábolas, né? Que são registros de extrema sabedoria. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a respeito dessas parábolas, porque essa semana, esses últimos 10 dias, eu fui bombardeado com esse tema, né, por algum motivo. Esse tema foi tema de estudo na terça-feira da semana passada, foi tema da palestra no SEVAC na sexta-feira, no trabalho de passe na sexta-feira. Quer dizer, então, eu fui bombardeado com esse tema e eu tive que estudar um pouquinho mais esse tema e eu gostaria de trazer um pouco desses rastros, né?
de conversar um pouquinho a respeito desses rastros com todos vocês, né? E eu gostaria de usar uma analogia feita por Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, aonde o Caibar ele compara a parábola a uma noz, né? E que a parábola ele tem ela tem uma casca e tem um conteúdo, né? A parábola ela é registrada através de figuras, de simbologias, de alegorias, né? De formas que representam a casca, né? Mas ela tem um conteúdo, né? E o conteúdo dessa parábola é uma lição espiritual, né? É uma lição que representa um ensino moral para todos nós, para o povo naquela época, né? E o Caibar coloca que a parábola é uma narrativa para transmitir um significado, uma verdade que precisa ser compreendida, algo importante, né? E que para melhor atenção, para melhor retenção das pessoas, para melhor compreensão e até para melhor memorização, né? O uso da palavra é uma técnica, né? Que faz comparações, que faz analogias com ocorrências da vida comum, que usam figuras e quadros do cotidiano. E as parábolas do Cristo, como eu disse, elas traziam preceitos morais, né? Não só preceitos morais, mas como Jesus, através das parábolas, tentava nos mostrar uma ressignificação da vida espiritual, uma ressignificação de Deus, do reino de Deus, né? Da vida nesse reino de Deus. Esse era um dos objetivos principais das parábolas, ok? E aqui eu gostaria, antes de continuar no tema parábolas, eu gostaria de abrir um parênteses aqui e fazer um momento de reconhecimento, né? Eu estou falando do livro do Caibar Schutel. Talvez a maioria de vocês conheçam, parte de vocês não, mas fazendo um reconhecimento, né, do Caibar Schutel, da sua importância, né? O Caibar, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1868, e faleceu em 1938 na cidade de Matão, no interior de São Paulo. Ele foi divulgador do espiritismo, ele foi escritor, ele foi um farmacêutico prático, ele foi político e filantropo, né? Ele perdeu os pais aos 10 anos de idade, o que provavelmente, né, o levou a estudar, a tentar entender um pouco, né, mais a espiritualidade, né, os assuntos espirituais, né? Ele foi primeiro presidente da Câmara do Município de Matão em 1889, e posteriormente teve 2 mandatos de prefeito. Ele foi conhecido bandeirante do espiritismo, né? Porque ele foi um dos que levou o espiritismo para o interior de São Paulo, né? E naquela época, né, gente, de dificuldade, de preconceito, né? Até dentro de um período em que o espiritismo foi considerado algo ilegal, né? E ele também ficou conhecido como o pai dos pobres, né? Pelas suas doações, pelas obras, né, de caridade. Em 1955, ele criou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. No mesmo ano, ele fundou o jornal espírita O Clarim, né, que até hoje existe. E em 1925, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo, com a colaboração de Luiz Carlos Borges. Ele escreveu por volta de 16 livros entre 1911 e 36, e desencarnou em 38 devido a um aneurisma cerebral, né? Por coincidência, né, o desencarne dele teve a mesma causa do desencarne do Kardec, né, que também foi um aneurisma cerebral. Então, a nossa gratidão ao Caibar Schutel, né, e a possibilidade de a gente estar hoje utilizando a sua obra para fazer uma reflexão. E quando a gente fala das parábolas, eu queria trazer um número aqui para vocês que eu desconhecia. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia é uma das maiores fontes de parábolas, né? E se a gente for considerar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, segundo os pesquisadores, tem mais de 250 parábolas, né?
E dessas mais de 250 parábolas, de 40 a 60 palavras são atribuídas a Jesus, né? E estão contidas nos 4 evangelhos canônicos, né? Por que eu coloco aqui de 40 a 60? Porque nem todo pesquisador considera alguns dizeres como parábolas, outros consideram, né? Então, alguns consideram algumas falas de Jesus como provérbios, como declarações enigmáticas e não como parábolas. Outros consideram como parábolas. Então, considerando a opinião de todos, existe de 40 a 60. E, por curiosidade, parte dessas parábolas são comuns aos evangelhos. Outras são específicas. Então, algumas palavras são específicas do Evangelho de Lucas ou de Marcos, né? Ou de Mateus, né? Outras são comuns a 2 evangelhos, outras são comuns a 3 evangelhos, né? E os historiadores colocam que no Evangelho de João, o evangelista, não existem palavras, existem algumas declarações enigmáticas, mas não existem parábolas. E quando a gente tenta entender as parábolas, né, do Cristo, é importante a gente contextualizar um pouco a época, né, a região em que ele, né, explanou essas parábolas, né? Então, se a gente for ver a peregrinação do Cristo, segundo os historiadores, alguns acham que, né, tem opinião que durou 1 ano, outros em torno de 3 anos e meio. A maioria entende que a peregrinação de Cristo na região de Galileia, né, e da Judéia foi em torno de 3 anos e meio, né? E a maior parte do tempo foi na região da Galileia, né, nas cercanias do Lago de Genezaré e principalmente, né, na cidade de Cafarnaum, né, aonde Jesus falou sobre o reino de Deus, onde ele fez o recrutamento dos apóstolos, onde Jesus, naquela região, ele fez a realização da maioria dos milagres, né? E na região de Judéia, Jesus visitou Jerusalém 4 vezes durante o seu apostolado. É lógico que quando a gente olha os dizeres históricos, Jesus visitou durante criança também, mas durante o seu apostolado de 3 anos e meio, foram 4 vezes e sempre durante a Páscoa, né? E foram nessas visitas a Jerusalém que Jesus ataca a hipocrisia de parte dos judeus, né? Principalmente dos fariseus, aqueles doutores da lei presunçosos, né? Foi nessas regiões onde Jesus se esquiva das ciladas, né, que tentavam colocar para ele, das ciladas em termos de opinião, né, para tentar colocar Jesus contra o povo, contra os romanos, né? E era aquela região que ele também realiza algumas curas, né? Então, é importante a gente ter essa contextualização e entender que a região de Galileia e Judéia já era dominada pelo Império Romano desde 63 anos de Cristo, né? Antes de Cristo, né? E segundo Joaquim Jeremias, um historiador, só por curiosidade, a cidade de Jerusalém, no tempo de Jesus, ela tinha em torno de 25 a 30 mil habitantes. Em torno de aproximadamente 20 mil habitantes viviam entre os 2 muros, né? Viviam no interior da cidade. E em torno de 5 a 10 mil habitantes viviam nas cercanias da cidade, né? Eram criadores, né, de ovelhas, né, de um pouco de gado, eram agricultores, né? E aproximadamente 100 mil peregrinos visitavam Jerusalém durante a Páscoa, né? Quer dizer, durante a Páscoa ela ficava em torno de 25 a 30 mil habitantes. Muito provavelmente Jesus visitava, né, Jerusalém durante a Páscoa por ser um costume da época e também por atingir uma quantidade maior de pessoas, né, na época, né? E é onde tinha um templo, o maior templo judeu, né, que ocupava em torno de 1/5 da área da cidade. E, segundo os historiadores, em torno de 18 mil pessoas viviam, né, em torno, né, nas dependências desse templo judeu, né,
sejam mercadores, né? Sejam líderes espirituais, doutores da lei, né? E peregrinos e tudo mais. Os judeus, naquela época, eles esperavam a vinda de um Messias, né? Então, era mais uma visão política do que uma visão religiosa, porque para os judeus eles queriam um Messias, né, que deveria ser um rei descendente do rei Davi, e que tinha a missão de livrar, né, os israelitas da opressão estrangeira, do domínio dos judeus na época, né? E aí, né, surge uma das expressões: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Quando os fariseus tentam fazer uma cilada para Jesus, né, e questionam Jesus se os judeus deveriam pagar os impostos para os romanos, né? E Jesus coloca, né, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quer dizer, alguns interpretam isso como Jesus separou a vida da material da vida espiritual, né? Aquilo que é matéria é uma coisa da política, né? Era do imperador na época, né? E aquilo que espiritual, a parte religiosa, era a parte que competia a Deus. Mas alguns entendem também que essa declaração de Jesus quis dizer né, a todos que o César da época, né? O César na época era o Tibério, né? Não é Deus, né? Quando ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele disse o imperador não é Deus, né? Como por costume queriam entender o imperador como uma divindade, né? Como um Deus aqui representante, né? Na Terra, quer dizer, então Jesus Deus, César não é Deus, né? Se a gente for olhar, né, vários temas das parábolas usam, né, situações não apenas políticas, mas situações até econômicas da época, né? A criação de ovelhas e cabras era a prática preponderante na região, né? A agricultura de grãos, oliveiras, legumes e frutas, né? Uva e frutas eram também preponderantes. Só que as frutas, olha, tinham que ser vigiadas por causa dos ladrões na época, né? A pesca era uma atividade importante, né? E os ofícios manuais, né? Os oleiros, pedreiros, carpinteiros, ferreiros eram passados de pai para filho. Então, a gente vai ver uma série de parábolas que usam, né, dessas figuras, né? A parábola do bom pastor, né? Ela usa das figuras para tentar o quê? Reter a atenção e facilitar o entendimento das parábolas na época, ok? No aspecto social, né, as classes sociais eram muito parecidas com o que é hoje, né? Mas tinham a classe alta, das nobrezas, dos altos funcionários, dos latifundiários, a média, e a classe inferior, que eram os escravos, os servos, os jornaleiros, né? Os jornaleiros eram os diaristas, né? Que trabalhavam em terras e terceiros. E as cidades eram cidades imundas, perigosas, alto nível de prostituição, alto nível de doenças, né? E dentro de um modelo de uma família patriarcal, onde a mulher, né, não tinha muita vez, né? Então, era um mundo bastante complicado, né? Jesus usava os personagens da sua palavra, personagens da época, né? Ele não personalizava ninguém nas suas palavras. A única vez que Jesus usou um nome numa parábola foi na parábola do rico, aonde ele fala sobre Lázaro, o mendigo, né? No restante, ele usa o personagem do pai, do filho, do fariseu, do publicano, do mendigo, do samaritano, né? E muitas vezes ele usa de uma forma provocativa, né? A palavra do bom samaritano, por que ele usou a palavra do bom samaritano? Os samaritanos eram desprezados pela maioria dos judeus ortodoxos, porque o samaritano proveniente da região da Samária é onde viviam os judeus dissidentes das 10 tribos de Israel. Então, os judeus ortodoxos desprezavam os samaritanos, né? Ele usava lá o fariseu, que eram os doutores da lei, que eram os orgulhosos, né?
e assim por diante. Então, ele usava personagens genéricos, né? E ele falava por parábolas, porque era uma forma de desafiar a visão de mundo de parte dos judeus. O nosso colega Péricles, né, algumas semanas atrás, ele nos compartilhou um pouco da visão de mundo judaica na época, né, onde o judeu via o mundo mal, de sofrimento, né, onde a lei de Deus deveria reinar, onde o senso moral, né, era meio preto do branco, dente por dente, olho por dente, lealdade às regras de ordem religiosa. A salvação só se daria através da fé e da obediência à religião. Algumas patologias sociais da cultura na época, né? Intolerância rígida, uma série de preconceitos da doença, né? Preconceitos de estrangeiros, né? Pela xenofobia, e uma época de muito dogmatismo, de muito fanatismo, de muito fundamentalismo religioso. Então, Jesus vem com uma forma de parábolas, uma forma de provocar, né? De desafiar essa cultura, essa visão da época. Okay? Interessante, né, que no livro Pão Nosso, na lição 143, que foi a que eu explorei na sexta-feira no SEVAC, que tem o título Não Tiranizes, né? O Emmanuel também dá uma outra visão, né? Do uso das parábolas por Jesus, né? E o Emmanuel destaca que Jesus falava a quem queria ouvir, né? E que a parábola era uma forma de cada um compreender segundo a sua capacidade, segundo a sua necessidade. Porque uma parábola pode ser interpretada de várias formas, né? E Jesus, apesar de explicar aquelas palavras, os ensinamentos que ele queria dizer através das palavras, das parábolas, cada um compreendia da forma que ele lhe era permitido, né? E com isso, Jesus não violentou a posição natural de ninguém. Ele não impôs uma verdade para ninguém. Cada um assimilava segundo as suas capacidades e necessidades, né? E ele, como ele não personalizou, ela era algo genérico, né? Então, eu uso dessa provocação de ter falado um pouco dos rastros, né, do universo, da vida, do Criador, de Jesus, para deixar um questionamento para todos nós, né? Que rastros nós queremos deixar no planeta Terra? Vocês já pararam para pensar? Os nossos avós, né, os nossos pais deixaram rastros. Nós estamos construindo os nossos rastros. A gente pode deixar rastros através, né, do conhecimento compartilhado, através do ensino, através dos livros, né? Nós podemos deixar os nossos rastros através da nossa contribuição para a natureza, através do bom uso dos recursos da natureza. Nós podemos deixar os nossos rastros, né, através de construções, de edificações, né? Então, nós podemos deixar os nossos rastros através das destruições, as guerras são rastros, né, que nós deixamos como humanidade, né? Esses rastros, a maioria deles, são rastros observáveis, né, pelos nossos 5 sentidos, pelos nossos sentidos sensoriais, né? São rastros materiais que eu estou aqui falando. Nós podemos deixar o registro de famílias que nós criamos, filhos, netos. Mas o rastro que é o principal que eu estou querendo perguntar a vocês, mas e sobre os rastros espirituais? O que nós pensamos sobre os rastros espirituais? Nós pensamos sobre esses atos espirituais? Nós estamos focando os rastros materiais, mas também os espirituais? E os rastros espirituais, se a gente for avaliar,
como o Espiritismo nos coloca que nós tivemos várias vidas, que nós já podemos ter várias vidas, né? Os rastros do passado determinam condições da nossa vida no presente hoje. E os rastros que nós estamos construindo hoje no presente vão determinar condições de vida no futuro, para as futuras reencarnações. Esses rastros estão registrados em nossos espíritos, através de virtudes adquiridas, desenvolvidas, através de vícios ainda que são alimentados, através dos nossos sentimentos. Esses rastros energéticos estão registrados no nosso corpo mental, no nosso perispírito. E esses rastros são observáveis pela espiritualidade. Acabou a vida na matéria, desencarnamos, né? Não dá para falar, ufa, né? Agora que o que eu fiz ficou para lá, ou está embaixo do tapete, ninguém vai descobrir. Não! Existem os rastros energéticos. Existem os nossos rastros através dos pensamentos. Rastros esses que estão registrados na egrégora, na atmosfera do planeta, na atmosfera energética do nosso planeta. Os nossos rastros espirituais, os nossos rastros energéticos individuais, somados, formam os rastros, os registros que envolvem o nosso planeta e que determinam o nível evolutivo desse planeta. Esses nossos rastros energéticos espirituais, eles estão impregnados nos ambientes materiais que nós vivemos. Eles estão compartilhados hoje com aqueles encarnados e desencarnados que convivem ao nosso redor. Então eu pergunto, que rastros nós queremos deixar? Que rastros nós desejamos construir? E não é tarde para mudar esses rastros. Não é tarde para deixar esses rastros nunca. Se nós estamos falando de rastros espirituais, que são um legado que nós deixamos aqui para o planeta. E é um legado que nós deixamos para nós mesmos, para as futuras vidas, tanto na dimensão espiritual, como na dimensão material, nas futuras reencarnações. Que legado que nós queremos deixar. E até o último minuto de vida nesse corpo material, é uma oportunidade que nós temos de modificar, de criar e de construir novos rastros. Rastros úteis, construtivos, sadios, colaborativos para toda a humanidade terrestre. Gente, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que originalmente eu pensei, ok? E eu espero, né, que as palavras de hoje, as reflexões de hoje, sejam rastros que possam atingir a mente e o coração de todos vocês. Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos e boa semana a todos vocês. Obrigado.